Você que está querendo começar um empreendimento, que está precisando de uma renda extra e não sabe como, hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo no pote super econômico, dar dicas também de marcas boas que dá pra você usar, economizando pouco. E gente, fica uma delícia, vende muito mesmo, eu já faço há 4 anos, então fique comigo até o final desse vídeo. Também já me segue lá no Instagram e não sai daqui sem se inscrever no canal, viu? Vai me ajudar demais. Então primeiro a gente precisa começar com a massa, não é mesmo? E galera, eu uso massa pronta, eu acho muito melhor porque é aquilo que eu me garanto fazer, né? Eu nunca fiz até agora nenhum curso, nem nada, eu que procuro coisas na internet e tudo mais. E aí, duas massas que eu acho muito boa e muito em conta é essa massa fina de chocolate, baunilha ou festa, são sabores que eu uso. E também a massa maratá, que ela é muito boa. Porém, na massa eu acrescento sempre algum achocolatado, por exemplo, se for chocolate, pra dar aquela intensificada no sabor. Vamos lá montar a massa. Em toda a massa vem atrás a receita, falando que precisa de 3 ovos, 2 colheres de manteiga e 1 copo de leite. Porém, para ficar de forma econômica, eu uso 2 ovos, porque não dá diferença alguma. Acrescento mais um pouquinho de leite e também acrescento um pouco de trigo com fermento, para poder dar uma crescida na massa e eu poder utilizar bem mais. Ignore minhas luvas, é porque as minhas transparentes acabaram e eu só tive que usar esse da faculdade mesmo. Mas não tem importância, né galera? O importante é a gente não fazer com bactérias. Para usar o leite do bolo, eu prefiro usar leite em pó. Então eu uso o Italac ou que você tiver na sua casa, não altera no sabor. Mas leite em pó eu acredito que dá uma durabilidade maior no bolo e também acredito que fica bem mais gostoso. Então vou fazer 1,5 copo de leite, né, pra fazer aquele segredinho que eu disse a vocês. Também não precisa exagerar na quantidade de leite, que não precisa que o leite fique tão grosso, sabe? Você pode colocar aí umas 2 colheres de leite. De trigo, você vai colocando até você ir vendo mesmo, gente, no olhômetro. Bota assim um pouquinho. Porque a massa do bolo, ela precisa ficar aquela massa homogênea, não tão dura e nem tão rala. Mas lembrando que quanto mais homogênea, quanto mais durinha ficar, mais fofinho vai ficar o seu bolo. E é isso que a gente precisa. Vou acrescentar um pouquinho do chocolate em pó agora. No olhômetro também, você bota assim. Gente, a massa fica boa quando você percebe que tá formando já umas bolinhas. E mais uma dica econômica é que você não precisa untar a forma, sabe por quê? Porque a gente vai precisar esfarelar todo esse bolo. Então, você não precisa. Lembrar também de pré-aquecer o forno mais ou menos uns 10, 5 minutos ali enquanto você tá batendo a massa, enquanto você vai colocar a massa na forma, certo? E geralmente essas massas, ela dura no forno mais ou menos 30 minutos. 35 no máximo. Então fica de olho pra também não queimar o seu bolo. Ó, gente, pra vocês verem como fica, tá vendo? Que o ponto dela não é tão fino, mas é deixar cremoso. Esse é o segredo pra massa ficar fofinha. Bem cremosa. Com o bolo no forno, agora vamos falar sobre os recheios. Primeiramente, eu gosto de recomendar um leite condensado, que é o mais em conta e é muito bom, que é o Italac. Delícia! Mas estava faltando, então eu vou ter que usar o camponês hoje. É mais carinho um pouquinho, mas é gostoso também. Sobre creme de leite, gente, não indico o creme de leite Italac, porque todas as vezes que eu uso ele eu sinto como se ficasse umas bolinhas brancas e não gosto. Então eu recomendo que use esse Mococa, muito bom, acredite. O Betânia também. E aí você encontra aí um da sua região que não seja Italac, porque não é bom. E antes de separar os sabores, eu faço a base do recheio no geral, que no caso eu uso um leite condensado, um creme de leite, um pouco de leite líquido ou em pó derretido e um pouco de amido de milho para poder aumentar essa quantidade do recheio e também é um segredo para não ficar aquele tão doce, tão abusado, certo? Geralmente eu faço 25 bolinhos, porque é a quantidade que vem em um potinho fechado. Eu uso esse da Coco Brás de 145 ml e eu vendo o bolinho a R$3. E vamos agora montar a base de todos os recheios e depois separar cada sabor da preferência. Gente, para fazer os 25 potinhos eu preciso usar 2 leites condensados e 2 cremes de leite.
Essa quantidade dá pra você fazer 10, certo? Aproveitando a oportunidade para falar de embalagens, sobre colherzinhas eu uso essa aqui, essas pequenas, tá? Porque tem desse modelo grande e pequeno. Eu uso essa pequena assim, ó, porque como o potinho não é tão grande, então dá pra saborear melhor. Eu acredito que o que vale muito mais é a forma que você trabalha o seu recheio do que as marcas. Eu acredito que é em primeiro lugar. Então eu recomendo muito você usar a panela mais grossa que tiver na sua casa. Ou se você tiver também um antiaderente, ajuda muito. E também usar uma colher de pau ou uma espátula, porque quanto mais você mexer o recheio, mais ele vai pegar sabor. Outra dica também é você tirar até a última gota dos materiais, entendeu? Agora eu dissolvo no mesmo copo o amido de milho, mais ou menos 3 colherzinhas. Coloco também. Algo bom, bem importante é você mexer antes de levar ao forno. Então você mexe todos os ingredientes até unir mesmo. Misturar todos os ingredientes. Agora é hora de levar ao forno. E eu vou mexendo até ficar mesmo uma consistência durinha. Gente, ó, quando começa a levantar a fervura já é hora de desligar, porque vocês estão vendo que já tá ficando grossinho. E o ponto que a gente quer é ponto para recheio, então precisa ficar molinho mesmo. Caso você for fazer os sabores de mousse de maracujá, mousse de morango ou mousse de limão, é interessante você não pegar essa base que eu fiz. Você pegar e fazer mesmo no potinho, só o leite condensado e o creme de leite. Porque eu sinto que quando eu faço com essa mistura, quando eu fiz na verdade, ficou um sabor um pouco areado, entendeu? Achei um pouco diferente. Então você faz assim, certo? E no caso, com esse sabor, você pode já fazer o brigadeiro branco sozinho, o sabor de bem casado, que é esse brigadeiro branco junto com o brigadeiro preto. E aí vai vendo aí sua criatividade. Brigadeiro branco morango, brigadeiro branco mousse de morango, dá super certo, porque esse sabor combina com todos os outros. E aí o que é que eu gosto de fazer? Pra separar, eu separo os sabores em cada uma dessas tigelinhas aqui. E aí minha cliente pediu os sabores ninho, beijinho, prestígio, bem casado e brigadeiro. O que é que eu faço? Aqui, como ela pediu mais de ninho, eu já vou fazer o de ninho aqui na panela direto. Porque a gente, depois de ter feito essa misturinha, a gente vai precisar levar ao fogo, mas bem mais rápido do que seria se fosse fazer normal. Só pra dar aquela derretida mesmo. Então vamos lá, né? Com a concha eu vou separar aqui o de brigadeiro branco em si, né? Então já vou separar. É muito importante você notar os sabores que você quer para ficar sempre olhando e até para ser melhor na distribuição. Vou colocar para fazer o beijinho, que no caso já dá para fazer também o prestígio, que é com o brigadeiro preto e beijinho. E vou separar aqui para os que vou fazer. Já tô aqui na preparação do dininho. E lembre-se que sempre é bom você mexer antes de ir ao forno novamente. Olha, eu tô percebendo que ele já tá um pouco duro demais, ó. Você tá percebendo? Então o que é que eu faço? Acrescento mais leite líquido, porque a gente precisa de um recheio molinho para poder ficar melhor no bolo. Então olha, gente, tô sentindo que já tá dando esquentada. Eu já desligo antes de ferver, porque senão fica muito duro. Pro recheio de ninho ele é muito fácil de ficar duro. Agora eu vou fazer o de brigadeiro preto. Gente, olha como tá ficando duro a nossa base depois que esfria. Então eu vou ter que vir com leite novamente para dar uma amolecida. Já fiz aqui o recheio de beijinho. O segredo é você sempre mexer para todo o recheio. Você mexe. Se sua panela você vê que prega, você vai sempre tirando dos lados, no meio, sempre afastando do lado que tá começando a ferver. E mexer, não parar nem um segundo. O coco eu não tenho tanta preferência, então eu uso qualquer um que tiver no mercado. Com os recheios todos prontos, agora chegou a hora da montagem, minha gente. Fica até o final desse vídeo, porque ainda tem muita dica a ser passada, hein? O bolo no pote precisa ser bem molhadinho. E o que é que acontece? Eu misturo aqui leite em pó e água, porque fica bem gostoso e, como eu disse a vocês, o leite em pó ajuda a ter uma durabilidade maior. Vou iniciar com esse bolo aqui, gente, que eu tinha feito antes, certo? Porque o outro ainda está bem quente. E o que é que acontece? Você vai simplesmente esfarelar todo o bolo com uma colher ou um garfo, que você preferir. Eu prefiro com colher.
porque a gente vai colocar ele bem esfareladinho. Eu gosto de usar 3 camadas de recheio. Só que uma é meia falsa a camada. Porque a gente compra aquilo que a gente olha e aquilo que atrai a gente, não é mesmo? Então o bolo precisa estar muito chamativo. Então o que é que acontece? Começo pela camada falsa. E no caso eu coloco um pouco de recheio. Só que aí eu coloco meia colher só, tá vendo? E aí eu vou espalhando bem. Estão vendo? Pra chamar a atenção do cliente que está comprando. Então no caso dessa camada eu coloco assim, mais ou menos meia colherzinha, certo? Porque senão não vai sobrar dinheiro e o bolo, querendo ou não, vai ficar mais caro, né? E a nossa ideia é quanto mais barato, mais vende, melhor, né? Mas o povo quer. O povo também gosta de coisa boa e barata. Então aí, tipo, se você vê que não ficou... Se você vê que ficou ainda pouquinho no meio, você coloca um pouquinho só pra preencher, ó. Tá vendo que é bem pouco? E aí, pronto. Aí eu coloco uma camada de bolo. Camada de bolo você coloca pouco, certo? Menos da metade, porque o que tem que ficar na metade é o recheio. Então, ó, tá vendo que já fica algo bem gostoso? E aí você vem e você molha, fazendo um círculozinho assim. E vem com mais uma camada de recheio. Essa é a camada de verdade, certo? Você pega uma colher bem cheia, geralmente vai 1,5 ou 2, certo? E aí você espalha com essa mesma técnica, entendeu? Sempre, ó. Colocando assim pra poder ser um bolo bonito e chamar a atenção do cliente, né? Pode até dar uma amassadinha. Você vê que tá faltando meio, você coloca. Que essa é a camada que mais o cliente vai gostar, né? Ó. Entendeu? E aí a gente vem com mais um de bolo. Aí a de bolo eu vou até a listrinha que tem no potinho. Aí coloco mais leitinho para ficar bem molhadinho. Porque quando esse bolo vai à geladeira, né, que você coloca ele para dar aquela gelada, ele tende a ficar um pouco em seco, né, bolo em geladeira. Então com essa aguinha ajuda a ficar molhadinho. E vem com a outra para cobrir. E aí você coloca até você ver que cobriu todo o bolo. Oh, que delícia! Então o que é que acontece também? Em cima eu vou colocar o leite em pó, né, pra identificar o sabor. E também, tá vendo que essas bordinhas ficam sujas com coisa? Pra você passar uma imagem de limpeza, é bom você pegar um guardanapo e limpar toda ela, que é o que eu vou fazer agora. Joguei um pouquinho do leite por cima e deu aquela batidinha assim, ó. Pra poder ir pra todos os lados. Pega o guardanapo. E olha só que lindo! Gente, e pra mudar os recheios eu sempre coloco, por exemplo, bem casado, eu colocaria o brigadeiro branco e brigadeiro preto, entendeu? Então sempre pra ter essa mudança é isso, você colocar uma de cima e uma de baixo igual e a do meio diferente, aí vai ao seu critério. Se você quiser algum vídeo específico sobre dicas de recheios, ideias, você só comentar aqui embaixo. E gente, esse bolinho eu vendo a R$3, certo? Ele é muito bom, dá pra você fazer um lanche super legal, enche super rápido. O horário que eu mais vendo é em horário de lanche. Se você ainda não viu o vídeo eu vendendo na rua, só é você ir aqui no card que tem ele, certo? E é uma opção super boa pra você que quer uma renda extra, pra você que não tá trabalhando. Eu, por exemplo, que sou estudante, não tenho como trabalhar em outra coisa. Eu faço isso e super dá pra me manter, né, as coisinhas básicas da vida. E também é muito legal que você coloque a sua logo na frente pra dar um ar de responsabilidade, de organização. É muito bonito isso. Porque aquilo que a gente tá vendo, principalmente vendas na rua, quando você tá comprando algo que não é, por exemplo, um restaurante fechado, aquela organização e limpeza vai chamar sua atenção, né? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, não deixe de compartilhar essa ideia com quem você acha que está precisando, certo? Qualquer dúvida você tirar aqui nos comentários ou lá no direct do meu Instagram, que tá aqui embaixo também. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Também tem o direct da minha doceria, gente, que é no Eixo Doce. Você pode ir lá também. E beijão, ótimo trabalho!